O Paulo Trigo, você sabe que às vezes você fala as coisas, não sei se no calor da emoção ou a forma com a qual você fala, e você acaba passando uma imagem de uma certa arrogância, assim. Mas eu quero garantir para esse público fiel que te segue que você não é uma pessoa arrogante, e por isso a gente está aqui agora gravando uma explicação um pouco mais aprofundada sobre um vídeo que teve um comentário que eu vou ler a seguir. Para se retratar de algo? Não retratar, mas complementar, eu diria. Então tá. Posso ler? Pode. Aliás, antes da gente começar, pessoal, não sei quando esse vídeo aqui vai ao ar. Ó a fumacinha, ó. Ó a fumacinha, ó. Peraí que eu sempre derrubo isso aí. Tecnologia mineira. Lembra da xícara de ágata e tal? Gente, muito obrigado para quem deixou os comentários naquele vídeo sobre o rating. A gente tá tentando parar para responder aqui, mas a correria tá difícil. Mas só para deixar marcado aqui que a gente ficou muito feliz. Tá? O Paulo me mandou uma mensagem quase chorando. Falando, olha os comentários lá do vídeo que a galera tá falando sobre o hate. Vamos comentar sobre isso então antes Então vai, comenta aí. da retratação. Faça seus comentários. O vídeo do dia. Vamos lá. O Luffy respondeu aqui, ó. Depois a gente vê. O vídeo do dia 20 de setembro de 2022, intitulado... Qual é que era o nome do título? Um desabafo sobre hating. Será que era desabafo mesmo? Foi o que foi pra thumb, cara. Você não corrige, foi assim. Um desabafo sobre hating. Dia 20 de setembro de 2022. Um vídeo muito bacana que a gente contou algumas coisas que são verdades a respeito das pessoas que gratuitamente criticam, né? Não só o nosso trabalho, mas qualquer outra coisa. E aí a interação de vocês aí foi inesperadamente positiva, né? Muito maior do que a gente imagina, muito maior do que a gente está acostumado, no sentido de pessoas comentando o seu ponto de vista, defendendo também dessas pessoas que atacam gratuitamente alguém, né? No caso, críticas infundadas com relação aos nossos vídeos. E é nessas horas que a gente vê uma coisa bastante interessante, que é o como a gente tem uma comunidade de pessoas que gostam muito do que a gente traz aqui. Porque as pessoas, entre aspas, defendendo eu e o Iago, o conteúdo do vídeo, a dinâmica dos vídeos e o formato do quadro Café com Trigo, né? Foi algo assim surpreendente, né? Muita gente falando que é interessante porque passa conteúdo de uma forma leve e é isso que faz diferença quando você vai pegar algum outro profissional que grava conteúdo de arquitetura também para o YouTube, né? Então, resumo, sugiro que você assista esse vídeo que eu estou falando, né? Mas basicamente uma pessoa, eu achei engraçadíssimo, né? O comentário da pessoa, porque a gente tinha um café com trigo que eu ia falar sobre concreto polido e cimento queimado, e aí a gente ficou mais ou menos uns 5, 6 minutos falando sobre café. Eu fazia o café, eu tinha recebido um café de um cliente, achei super legal. E aí o cara, né, desceu nos comentários, falando muita afetação e frescura para ter um pouco de conteúdo. E assim, eu achei muito engraçado o jeito que o cara falou. E aí eu falei, cara, como assim? Feriu minha hombridade, né? O cara fala muita frescura, afetação.
Aí eu falei, pô, deixa eu ver o que eu fiz lá. E não, o vídeo tá normal, assim, não tem nada de excepcional. E é que o cara realmente tava com ódio no coração ali, né? A vida dele não deve estar muito boa. E aí as pessoas defendendo, a gente foi super legal. Mas em resumo, é que o quadro Café com Trigo é um quadro que a gente grava normalmente após o almoço. Então hoje são agora 4 da tarde, né? E normalmente é o horário de fato que você faria uma pausa para tomar um café. Então eu tomo um café, vamos brindar aí, água, ó, pega sua xicrinha aí, ó. Tá A gente grava. Será que esfriou já? Não. Tá quente, bebível. Então isso aqui é tudo verdade. A gente fala sobre café, sobre assuntos paralelos à questão da arquitetura, mas tudo com o objetivo de interagir e de ser verdadeiro e natural, né? Então, tipo, não vou sentar aqui e falar sobre conteúdo técnico maçante e também não vou ficar aqui trocando ideia igual você faria numa mesa de bar, né? A gente interage e fala sobre assunto. Qual é o assunto de hoje, então, Iago? Para de enrolar. Cara, eu vou ter que dar uma de João Kleber e deixar pro próximo vídeo, porque você... Não, porque você gravou se emocionou aí, você ficou 6 minutos falando. Aí vai vir a pessoa lá comentando, não, o vídeo começa aos 6 minutos. A gente já tem uma legião de fãs que defendeu a gente, então quem fica aqui gosta dessa introdução, se interessa sobre esses assuntos da vida real, e agora é a hora do conteúdo, então agora tá valendo. Aliás, vamos fazer o seguinte, pessoal, comenta aqui embaixo, para vocês a duração do vídeo tem de fato alguma diferença? Se o vídeo tem mais do que 12 minutos, vocês não querem assistir mesmo? Vocês querem vídeos de 8 minutos, 12 minutos ou de meia hora? O que vocês querem? Se falar meia hora, comenta meia hora que eu vou dobrar o contrato aqui, pessoal, porque a gente tá combinado só de 8 minutos, né? Você ganha por hora. Tá Vamos certo. lá. A Lauren comentou no vídeo depoimentos de clientes você atrai o que você emana, onde você deve ter falado alguma coisa sobre arquitetura de interiores, e ela comentou o seguinte: parabéns, Paulo, te admiro demais, fiquei intrigada com o final do vídeo. Qual a sua opinião sobre a arquitetura de interiores? Risos. Eu sou formada, recém-formada. Nesse início de carreira é bem mais complicado conseguir clientes que queiram fazer o projeto arquitetônico em si. Acabamos começando com projetos de interiores que infelizmente são a grande maioria. Aquelas edificações terríveis, padrões sem muita identidade. Como podemos inserir a arquitetura da felicidade sustentável apenas pelo projeto de interiores, já que toda a parte da construção já está consolidada? Paulo, você andou xingando aí o pessoal de design de interiores? Foi isso que aconteceu nesse vídeo? É porque meus alunos tiraram nota baixa na prova, eu estava bravo. Pessoal, eu dou aula para curso de design de interiores aqui na minha cidade de Limeira, tá? Então, há 9 anos sou professor universitário também. E sempre dando aula para design de interiores. Ministrando matéria de paisagismo, já fui orientador de TFG, sistemas construtivos, sustentabilidade, instalações prediais, normalmente as disciplinas técnicas, tá? E de fato, a minha crítica não é com relação ao designer de interiores, que existe essa profissão, e ela por si só deveria cuidar do assunto decoração / design de interiores, que é o nome mais adequado, né? O que acontece é que, assim como alguns engenheiros acabam fazendo projeto de arquitetura, eu não vou entrar nesse mérito de discussão, mas isso é um fato, alguns arquitetos, eles fazem projetos de interiores. Não tem nada de errado nisso. Acontece que existe um profissional, que é o arquiteto, que deveria se dedicar à arquitetura. Existe um profissional, que é o design de interiores, que deveria se dedicar ao design de interiores. E o engenheiro, à parte construtiva
e estrutural. Quando o arquiteto começou, especialmente no Brasil, e eu falo isso porque eu já trabalhei fora do Brasil. Então, na França não é assim, na Europa não é assim, na Alemanha não é assim. Quando o arquiteto no Brasil, ele abdicou da parte construtiva para começar a fazer, na minha maneira de avaliar, um peso muito grande com relação à parte de interiores, criou-se um hiato, criou-se um vácuo ali, que é quando o projetista está concebendo a estrutura, quando o projetista está concebendo a arquitetura, ele tem que pensar na solução construtiva. E isso cabe ao arquiteto. Não é o engenheiro que deve pensar a metodologia construtiva. O engenheiro deve sim calcular o projeto estrutural. Mas quem define o princípio estrutural, o tipo de estrutura, se vai ser metal, concreto, madeira, bloco autoportante, é o arquiteto, que é o projetista. A minha crítica é que muitos arquitetos, eles se preocupam em fazer uma planta baixa e depois eles dedicam grande parte do seu tempo e energia para fazer acabamentos, revestimento, fachada, adornos de todos os tipos. Não é porque a arquitetura moderna ou contemporânea que não tem adorno, viu, pessoal? A arquitetura moderna e contemporânea tem também elementos que são projetados meramente para fazer um efeito estético visual, tá? E aí, o arquiteto, ele não se aprofunda minimamente numa obrigação que lhe cabe, que é a parte estrutural. E aí o engenheiro vai lá e tem que resolver essa estrutura, muitas vezes criando conflitos com a arquitetura, né? O engenheiro, nesses casos, ele está fazendo o papel do arquiteto. Assim como o arquiteto, quando fica demasiadamente preocupado com a decoração, ele está fazendo o papel do design de interiores, né? Então, com relação ao comentário que a pessoa fez aí, esqueci o nome dela, acho que era Laís, não tenho certeza. Não se trata de uma crítica com relação aos designers de interiores e a gente não está querendo separar. Como é que é o nome dela? Lauren. Lauren? Então tá, Lauren. Então, na verdade, o meu ponto é o seguinte: se você se furta de algo que é inerente à sua profissão, no caso dos arquitetos, você está fazendo parte do seu trabalho, né? E aí, como você não está se dedicando adequadamente ao seu métier, essa arquitetura acaba se tornando uma arquitetura vazia, sem significado, uma arquitetura sem conceito, uma arquitetura que depende da fachada, que depende da maquiagem e do revestimento para ficar bonita. Quando algo precisa de uma capa, de uma casca para ficar bonito, significa que a essência não existe. Então aquela arquitetura é uma arquitetura vazia, para pessoas vazias, para quem não está preocupado com tudo que a arquitetura de fato carrega quando um arquiteto cria o seu traço. Então, quando o arquiteto está fazendo o desenho, esse desenho ele deve vir carregado, imprimido de teoria, conceito, beleza, técnica. Então, isso tudo faz parte da arquitetura.
E o que eu tenho visto é uma banalização da nossa profissão quando todo o mercado que foi criado em volta da questão dos revestimentos, dos acabamentos, os próprios grupos de profissionais, eles dão uma importância muito grande, ao meu ver exagerada, com relação aos acabamentos e aos itens decorativos, em detrimento da técnica. O problema não é supervalorizar ou valorizar a parte de acabamento. O problema é achar que arquiteto escolhe revestimento. Arquiteto não escolhe revestimento. Arquiteto projeta edificações, inclusive a sua estrutura. Assim foi desde que começou a construção civil. Então, a gente perdeu isso no Brasil. Então, uma pessoa leiga vê um arquiteto como alguém que está lá sendo premiado, sendo reconhecido, e o portfólio dele tem projetos de interiores. Ele nunca construiu uma casa. Ele fez várias reformas de interior, pega um apartamento e faz a arquitetura de interiores. Então, assim, o meu ponto é só para elucidar, né, para esclarecer para você que acompanha aqui o canal, por exemplo, e não parou para refletir sobre isso, que a função do arquiteto não é escolher acabamento, é projetar edificações. E junto disso existe técnica, estrutura, conceito, existe uma série de pensamentos ali que vem junto, e não é só uma planta baixa e depois você escolhe o tipo do revestimento que você vai colocar na fachada, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque é muito triste eu observar essa banalização, a futilização que a arquitetura tomou aí no Brasil. Felizmente, tem muito arquiteto técnico, tem muito arquiteto construtor e que entende de obra para fazer com que a nossa profissão sobreviva, tá? E aqueles que se dedicam mais a essa parte estética, de acabamento, para mim acaba sendo bom, porque abre mercado para quem procura essa parte construtiva, que no meu caso eu precisei desenvolver uma técnica construtiva e de projeto para resolver o meu problema, que era como deixar uma arquitetura bonita sem usar maquiagem, sem usar revestimento. Como é que eu concebo um projeto que a hora que ele é construído com materiais naturais e aparentes, ele fica pronto e ele tá bonito? E eu não usei nenhum tipo de pintura, revestimento, azulejo, nada. Tem um jeito, vocês sabem qual que é já. Então esse é o recado. E você concorda com isso? O que você acha a respeito da profissão do arquiteto? Você acha que banalizou? Acha que não? Ou me diz aqui nos comentários, para você, qual é o papel do arquiteto? Vai ser interessante saber. Até o próximo café.